Queridos irmãos e irmãs, essa é uma liturgia da palavra que nos permitiria falar de muitas coisas. É difícil até escolher o que falar, porque algumas coisas nós poderíamos levar bastante tempo refletindo. Vou pegar algumas ideias que eu considero importantes para hoje. A primeira é olhar para esse texto do livro do Gênesis. O homem, quando experimenta da realidade do pecado, se esconde de Deus. Alguns teólogos dizem que, na experiência da criação, para que o homem fosse criado à imagem e semelhança de Deus, era preciso dar ao querer do homem uma coisa que o movesse para Deus por decisão própria. E isso só seria possível com a liberdade. Alguns dizem que Deus planta essa árvore no meio do jardim para criar a liberdade. Porque de toda a realidade criada que era boa, o único condicional que Deus coloca ao homem na criação é essa. Diz, olha, não mexa nessa daqui. Quando ele diz não mexa nessa daqui, ele deu a oportunidade ao homem de escolher o próprio Deus. E aí a coisa é interessante porque a grande tentação que faz a serpente, a mulher no caso, né, na narrativa, é que se ela comer, né, e o Adão comer daquele fruto, eles serão como deuses. E a ideia do homem é não ser homem, mas ser como Deus. Essa é a grande tentação, tornar-se Deus. E quando a serpente propõe isso a Eva pega daquele fruto. A maçã levou a má fama, viu? Mas a gente não sabe se é a maçã, o fruto proibido, né? Mas ela pega lá daquele fruto. E a partir daquele momento, ao desrespeitar o único condicional de amor a Deus, fere essa relação pelo pecado. O pecado está exatamente nessa contraposição à vontade de Deus. Se tudo era permitido e tudo era bom, se o homem foi criado bom por conta disso, imagem e semelhança de Deus, usar a sua liberdade para atentar contra isso, ou seja, para ir contra aquilo que Deus propõe, de fato representa a ruptura. Uma referência bonita de pensar também nesse sentido é que a nudez original também não era um problema, porque, na verdade, o homem se via segundo a sua semelhança com Deus. E o homem experimentava de uma intimidade com Deus tal que não existia nenhum tipo de pudor ou de preocupação que Deus o visse como ele é. É interessante que quando Adão, então, prova na sua liberdade desse desrespeito à vontade de Deus, quando ouve Deus se aproximar, se esconde. E aí quando Deus pergunta, mas por que é que você se escondeu? Quando eu ouvi os seus passos se aproximando, me escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta, mas quem te disse que você estava nu? Até então isso não era um problema, porque até então o homem olhava a Deus e para Deus a partir da sua semelhança com Ele. A partir daquele momento, o homem passou a olhar a Deus exatamente por aquilo que era diferente, pela dissemelhança. E aqui está o grande sinal da ruptura. O pecado mostra ao homem a sua própria condição de criatura. E na sua condição criatural, ele mostra também a fragilidade que o homem tem. Se o homem, num primeiro momento, caminhava pela perspectiva positiva, super positiva da sua proximidade, da sua similitude com Deus, agora o homem, na verdade, se vê exatamente por aquilo que ele não consegue ser, semelhante a Deus. Começa a olhar-se a partir da sua própria fragilidade. E nisso há uma desconstrução, né, daquela relação. Quando Deus se aproxima, o homem, ao invés de chegar diante dele com empatia e com serenidade, o que o homem faz? Se esconde. Se esconde porque não é mais capaz de olhar para Deus com aquele olhar de confiança, de proximidade, de empatia.
Porque no homem existe agora um elemento que o difere de Deus, que é exatamente a experiência do mal. E vejam, a serpente dizia que o homem conheceria o bem e o mal e por isso seria semelhante a Deus. É interessante dizer isso porque até então, e aí está o grande engano, o mal não existe. Até aquele momento não havia a experiência do mal e isso não estava dentro da perspectiva também de Deus. O mal entra dentro da experiência e da realidade criada exatamente porque nessa experiência da serpente que representa o próprio Satanás, né, que é o anjo caído dentro desse contexto, entra na experiência criatural justamente por esse engodo, por esse engano, como se Deus conhecesse o bem e o mal. Em Deus não há o mal, não há experiência do mal em Deus, porque Deus é sumamente bom. Então, o grande engano é achar que se conhecer essas duas coisas se torna um divino. Na verdade, o que acontece é que se degrada aquilo que é a nossa própria condição. O homem passa, então, e a mulher, a experimentar da sua própria degradação. A partir daquela experiência, no relato, depois desse relato do pecado original, logo depois nós vamos ver exatamente o primeiro grande pecado do homem, que é matar a semelhança que existe do homem em Deus, na medida em que Caim pula sobre o pescoço do seu irmão Abel. Eliminar aquela imagem agradável, né, que era da humanidade que oferece as coisas positivas a Deus. Caim tinha inveja porque Abel mostrou ou ofereceu a Deus o melhor que tinha de si, e Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim, por isso Caim o matou. E assim vamos vendo entrar cada vez mais a degradação e o pecado na vida mundana. Por que é que estamos vendo então essa realidade do pecado? Porque a realidade do pecado nos faz, em certo sentido, nos escondermos de Deus, nos ocultarmos dele. A questão é que se antes havia uma pequena sombra na experiência da humanidade, na medida em que passa o tempo, que se sucedem as gerações, essa sombra se aumenta a ponto de se tornar verdadeira treva. E quanta treva às vezes existe hoje dentro do coração humano. Se nós pararmos para nos perguntar hoje, quantas coisas, quantos pensamentos, quantos sentimentos existem dentro de nós que nós não queremos que seja visto pelos outros e mais, que nós não queremos que seja visto por Deus. Se Adão se esconde lá naquele pecado original de Deus, quantas coisas nós também colocamos no oculto, porque não queremos deixar essa realidade iluminada também pela realidade da graça. E assim, o pecado se torna aquilo que Jesus diz no Evangelho, uma amarra daquilo que seria o homem forte. Porque Jesus diz que para você entrar dentro da casa de um homem forte, para roubar aquilo que ele tem, é preciso primeiro contê-lo, é preciso amarrá-lo. Assim, o diabo, quando trabalha na experiência do nosso pecado, e quando faz com que o nosso pecado se torne grande treva, ele estabelece essa grande amarra para roubar de nós o maior tesouro que nós temos, que é a nossa dignidade de filhos de Deus. Amarra pelo pecado para que nós não sejamos capazes de receber aquilo que corresponde à nossa própria dignidade. Se nós vivêssemos segundo aquilo que é a nossa condição, se nós vivêssemos segundo aquilo que é o ordenamento da graça, se nós correspondêssemos ao bem que Deus pensou no projeto original da criação e que o Cristo restabeleceu pelo seu sacrifício na cruz, nós seríamos, na verdade, grandes luzeiros daquilo que significa a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança se vê diminuída exatamente porque nós, muitas vezes, estamos amarrados pelos nossos pecados e pelas nossas misérias.
Porque muitas vezes estamos presos nas nossas trevas e não permitimos sequer que Deus se aproxime dali para iluminar essa realidade e nos libertar da nossa escravidão. A realidade da cruz talvez expresse de modo muito claro isso que eu talvez estou tentando explicar para vocês. Porque a humanidade do Cristo é uma humanidade desprovida de pecado. Por isso, uma humanidade perfeitíssima. Em Cristo está justamente a plenitude daquilo que foi pensado por Deus. A glória da humanidade está expressa na humanidade de Cristo. Mas Deus quis mostrar o que o pecado faz a essa humanidade perfeita. Assim, revela aquilo que é a nossa chaga na experiência da cruz. O profeta Isaías diz: tão desfigurado estava que não tinha aparência humana. É isso, a humanidade perfeitíssima. Diz o Salmo mais belo dos homens, é colocado na experiência da cruz para mostrar para nós o que é o pecado. A cruz, querido irmão, querida irmã, é a grande denúncia do nosso pecado. É a grande denúncia da nossa fragilidade. O Senhor coloca fora, na imagem do Cristo, aquilo que na verdade está dentro do coração humano, quando se vê amarrado e enredado pelas suas faltas. Por isso, a exposição da cruz é um escândalo. A exposição da cruz é um escândalo. Porque, na verdade, as chagas do Cristo correspondem às nossas misérias e às nossas fragilidades. Vai dizer o próprio profeta Isaías, eram as nossas chagas e as nossas dores que ele carregava sobre si. E vai dizer o próprio profeta Isaías, pelas suas chagas nós fomos curados. De modo que era preciso, nesse processo de justiça de Deus, fazer da cruz, ao mesmo tempo, um anúncio e uma denúncia. Um anúncio do amor de Deus que carrega sobre si as nossas fragilidades e as nossas dores, e ao mesmo tempo uma denúncia do que de fato acontece no coração de Deus, do que acontece em Deus por causa dos nossos pecados. A ferida que causamos pela nossa desobediência é uma ofensa a esse projeto que Deus fez, ordenado, e que viu que era muito bom, a partir justamente desse ordenamento da criação, onde queria que o homem fosse a expressão daquilo que Deus é no mundo criado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus quis que o mundo fosse governado por alguém que o representasse, na sua perfeição, na sua grandiosidade. E assim fez a comunidade humana a sua imagem e semelhança, para que ao governassem o mundo, representassem o próprio ordenamento de Deus. Mas é o próprio pecado humano que na liberdade dada por Deus, prefere outra coisa que não o bem, é que destrói e que desfigura toda essa realidade diante de nós. Assim, ao olharmos para a cruz, podemos olhar os nossos pecados, mas ao olharmos para a cruz, podemos também olhar o imenso amor misericordioso de Deus, que vem de encontro com as nossas fraquezas. Acho que, se pensarmos dentro dessa situação, conseguimos entender o modo como Jesus se sente quando aqueles homens chegam lá e dizem: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. É por Satanás que ele expulsa os demônios. Isso é a maior treva humana, dizer que aquilo que é a obra de Deus, na verdade, é a obra do maligno. E aí, quando as pessoas dizem isso, Jesus diz: isso não. Isso não. Vocês façam o que vocês quiserem na vida de vocês, mas vocês não digam que a obra de Deus é coisa do maligno. A gente vai perdoar qualquer coisa, diz Jesus, né? Mas isso a gente não perdoa. Existe um limite também que não pode ser ultrapassado pelo ser humano, né? E toda vez que o ser humano diz que aquilo que é obra de Deus, na verdade, é obra do maligno, ele escurece essa treva ainda mais dentro dele.
porque significa que ele não consegue mais sequer enxergar aquilo que é a obra de Deus. Como é possível que toda a ação messiânica, que todos os milagres, que todas as graças que Jesus está comunicando para os homens na plenitude dos tempos, em que Deus veio visitar na sua própria pessoa, seja anunciada como obra do maligno? E aqui está exatamente a fala de Jesus. Todo pecado vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser. Você dizer que aquilo que é de Deus, aquilo que é da graça, aquilo que vem por obra do Espírito Santo, a salvação que se apresenta, negar essa salvação, se você negar essa salvação, você vai ficar fora. E eu acho que é muito justo isso. Porque se Deus se apresenta para oferecer a remissão e a redenção da humanidade, se Deus realiza a salvação, se Deus mostra pelas obras messiânicas que Ele vem visitar o seu povo, e você não aceita isso, então não há o que fazer. Porque a mesma liberdade que Deus plantou lá no início na criação, com aquela árvore no meio do jardim, essa mesma liberdade Deus vai respeitar. E quando você diz, eu não reconheço Deus, então Deus se distancia. Não porque Ele quer, mas porque nós estamos escolhendo isso. Nenhuma condenação se dá por querer de Deus. Toda condenação se dá pela rejeição nossa daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer. E eu termino com a ideia que está no final do Evangelho, porque chegam lá, né, a família de Jesus chega lá, e as pessoas dizem, olha, a tua família está aí fora, né? E Jesus olha para aqueles que estão sentados, escutando o que Ele tem a dizer. E isso aqui é muito interessante, a gente às vezes não para pensar, porque a posição de sentar-se diante de Jesus é a posição do discípulo. Jesus ali é o didáscalos, né? É aquele que ensina. E Ele está falando aquilo que é o querer de Deus. Então, aqueles que estão sentados à sua volta, o texto faz questão de dizer, Jesus olha para aqueles que estão sentados à sua volta e diz, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? Minha mãe, meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Significa, queridos irmãos e irmãs, que para que nós participemos dessa comunhão com Deus, para que nós participemos dessa família divina, não importam os laços de sangue, não importa a nação onde a gente nasceu, não importa a nossa caracterização fisiológica, o que importa é acolher dentro de nós a vontade de Deus. Se acolhemos dentro de nós a vontade de Deus, nós fazemos parte da família divina, porque nós restabelecemos dentro de nós aquilo que é o ordenamento querido pelo Criador e que a nossa liberdade rompeu. Permanecer na vontade de Deus é fazer crescer o vínculo, né, que deve existir entre nós. E eu vou dizer uma coisa, porque todo mundo fala dessa vontade de Deus, essa vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, Padre, né? Muito simples. A vontade de Deus é que nós sejamos praticantes do bem por amor. Essa é a vontade de Deus. A gente precisa, desculpa, eu vou fazer uma coisa esdrúxula com o português, nós precisamos bondadizar a nossa vida. Ou seja, tornar a nossa vida vinculada com a bondade. O que é que Deus espera de nós? Que nós sejamos bons, como Deus é bom. Como é que Deus é bom? Deus é bom na medida em que nos enriquece com tudo aquilo que é qualidade por causa do seu amor. Se nós queremos, de fato, viver uma vida segundo Deus, vocês querem saber a vontade de Deus? A vontade de Deus não está no detalhe, necessariamente, a não ser que Ele expresse isso para nós, né? Deus aparece para Abraão e diz, sai da tua terra e vai. Então, se Deus aparecer para você e disser, sai da tua terra e vai, sai da tua terra e vai, viu? Mas na maioria das vezes, o que nós precisamos entender é que Deus colocou dentro de nós um ordenamento muito claro. Faz o bem e evita o mal. Esse é o ordenamento que está na nossa consciência. E a nossa consciência nos acusa toda vez que nós desrespeitamos isso.
faz o bem e evita o mal. Por que que isso está lá? Porque aqui está exatamente o condicional fundamental que foi plantado dentro do homem para que o homem pudesse ser semelhante a Deus. E em Deus está a eleição perfeita do bem. E o homem é chamado a fazer a eleição do bem na sua vida. Por isso a possibilidade do mal existe exatamente para que nós livremente possamos escolher o caminho que o Criador estabeleceu por nós e, portanto, sejamos mais semelhantes a Ele pela liberdade. Não se pode amar senão livremente. Por isso o Senhor nos convida à generosidade de praticarmos o bem por causa do amor a Ele. Amemos ao próximo, façamos o bem ao próximo, como uma maneira de nos aproximarmos desse Deus. Assim estaremos sempre na sua vontade, assim também o encontraremos na experiência da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso